conhecimento de tudo, do trajeto que vai fazer, do carro que tem, do seu estado físico e mental, como é que você está naquele dia, das suas limitações. Se você é bom de dirigir à noite, dirigir na chuva, dirigir de dia. Teoricamente, a gente dorme à noite e trabalha de dia, mas existem pessoas que são melhores profissionais à noite. Se a gente pudesse encaixar essas pessoas conforme a habilidade delas, seria melhor. Só que, dependendo, uma hora você entra para um ramo que à noite não vai funcionar. Aí não tem como, você vai trabalhar de dia, mas tem gente que rende melhor à noite. E tem gente que rende melhor de tarde, tem gente que rende melhor de manhã, tem gente que acorda de manhã, o corpo. O espírito fica em casa dormindo, a pessoa vem trabalhar só o casco. Né? Mas seria bom que pudesse. Algumas empresas do mundo hoje já trabalham dessa forma. Local para descansar, para dormir, o cara está estressado, vai jogar um videogame, não importa, importa é que ele produza o que ele tem que produzir. Por exemplo, eu sempre soube que tinha lugares no mundo, como no México, que você fazia depois do almoço seu lugar, a horinha de dormir, sua cesta lá para dormir. Eu tive em João Pessoa, na Paraíba, uma cidade chamada Guarabira, de meio-dia às 3. É hábito. Isso é saudável. Antes eu sonhava, agora eu nem durmo. Filho, tem hora que é brabo mesmo. Então, é claro que fazer o que gosta ajuda, é claro que um monte de coisa ajuda, mas cada pessoa tem uma característica. Na maioria, tudo bem, dorme de noite, trabalha de dia, sim, mas cada um tem um perfil. E respeitar isso é muito bom. Agora, você tem que saber isso. Você vai dirigir. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu fiz uma viagem em 94 para Salvador com meu pai, eu no meu carro e no dele. Ele morava na Iguaba, eu fui na quinta para lá, eu acho. E aí na sexta, a gente ia sair no sábado. Vamos sair que horas? 3, 4 da manhã? Não, 7. Pensei, 7 da manhã? Não é muito tarde, não? Eu não tinha a mínima noção, nunca tinha ido tão longe. Ele falou, não, 7 eu tenho que sair 7, porque se eu sair das 7 eu durmo no volante. Então a gente vai sair 7, né? É a limitação dele. Eu estava tão empolgado que minhas limitações todas eu venci no caminho, porque eu queria viajar. Primeira viagem longa, uma viagem maravilhosa, não sei o que, eu fui. Eu não tive limitação, mas eu tenho. Eu não posso ficar mais do que 2 horas no volante sem dar uma parada, não. Dá sono. Eu já venci esse sono algumas vezes, mas é cansativo. Para mim é uma guerra. Eu começo a me esfregar no banco, passar a mão na cabeça, olhar para os retrovisores, essa hora eu sei que eu estou com sono. Eu tenho que encostar. Encosta, bebe uma água, vai no banheiro, anda, o metabolismo agita. Você tira o carro das costas um pouco, depois eu vou na boa. Mas, por exemplo, eu tenho um cunhado que mora em Campos. Daqui para Campos eu tenho que parar uma vez. Posso ir direto? Posso. Mas posso me arriscar. Dias e dias. Quem bebe sabe o que eu vou falar. Quem não bebe, tudo bem. Eu também não bebo mais, mas quem bebe já teve a experiência de beber menos do que está acostumado a beber e ficar bêbado. E chapar. Tem dia que uma cerveja entorta a pessoa. Esse é o dia que você talvez não tivesse que ter dirigido mesmo, que é aquele dia que as coisas podem ser piores para você. Então, você tem que conhecer a sua limitação. Por exemplo, a pessoa não gosta de barulho. Entra no carro uma pessoa que quer botar o rádio alto, quer falar gritando, e senta no banco de trás e fica no ouvido do motorista falando, e se incomoda. Galera, olha só, a gente vai viajar. Deixa a zona acontecer lá. No volante não dá pra mim. 2, 1, o pessoal concorda, você muda de turno. Não vai ter jeito. Só um dirige e só um está ouvindo barulho e não gosta de barulho, fica difícil. Então, conhecimento é isso, a potência do seu carro, a ultrapassagem que você vai fazer, conhecer um pouco de alguma coisa, conhecer o trajeto. Sim, eu fui ao Bahia sem conhecer nada. Para não dizer sem conhecer nada, até Vitória, até Campos eu conhecia.
nesse caminho. De lá para lá não conhecia mais nada. Então, como é que faz? Eu fui com meu pai conhecia o caminho. Então ele me deu as coordenadas de alguns códigos que ele talvez fizesse comigo, buzinando, piscando farol, ligando seta. E ele falou, ó, a cada meio tanque a gente para abastecer. Na época ele definiu, posto BR, ele achava que era melhor. A gente para almoçar a partir de 11h15, 11 horas. Como eu sei que ele era muito rígido com o negócio de almoço, eu zoei ele. Ele falou, não, a partir desse horário, se a gente encontra a comida acabou de ser colocada. Está fresca, não está mexida. Coisas que hoje a gente se preocupa, ninguém está falando em volta da comida, você já vai pegar uma comida melhor para comer na viagem. Beleza. A gente para, gostou, come ali, não gostou. Então ele traçou uns planos de direção defensiva, que hoje eu sei que é direção defensiva, na época eu tinha a mínima noção. E nós viajamos. Ele já conhecia todo o percurso. Quando a gente parava para abastecer, ele me dava um toque, ó, daqui para lá, cuidado assim, né? Então, foi uma viagem muito boa. Hoje eu já consigo dizer para vocês o seguinte, vamos parar, por que tem que parar 11h15, por que tem que abastecer bem tanque, porque o próximo posto, você não sabe onde vai ser. Se você entra na reserva e tem lugar que não tem nada, é só floresta, é só fazenda de cacau, não tem nada. Pra você ter uma ideia, tem uma placa assim na estrada, aqui já pega a rádio tal, porque nem rádio tem sinal para pegar, em alguns lugares. Ah, Guto, mas aí eu tenho pendrive, eu tenho internet, eu dou meu jeito, sim, ótimo. Isso se tiver sinal. Isso se tiver sinal. Então, como foi em 94, já tem um pouquinho de tempo, né? Eu acho que agora já deve ter mais coisa, né? A tecnologia chegou mais. Mas onde tem fazenda, onde tem floresta, continua tendo. É cada caminhão que você não imagina. Caminhão de 25 metros, coisa que eu nunca tinha visto. Caminhão de 20, 19 e pouco, tudo bem, mas 25 metros e meio. Caminhão da C&A com 2 rebolcão grandes passando. Tanto ele te passando como você passando por ele, ele passa, porque você é curto, mas você passar por ele. Então eu fui aprendendo bastante coisa. São situações que te fazem crescer. Mas como é que eu vou programar uma viagem dessa? Eu não tinha como programar, eu nunca tinha ido. Eu deixei por conta dele. Hoje eu já sou capaz de programar, mas antes eu não era capaz. Até porque hoje é muito mais fácil. Na época a tecnologia não era igual. Hoje eu venho aqui, ó, um exemplo. Vou mudar o lugar aqui, ó. Eunápolis, entrada de Porto Seguro. Eunápolis, Bahia. Hoje está 24 graus, sensação térmica de 24, parcialmente nublado. Amanhã, 29, noite 20, com tempestade isolada, raio e trovão. Estou a 12 horas de viagem. Eunápolis, Bahia. Eu já consigo fazer uma programação, coisa que antigamente não fazia. Nem a previsão do tempo fazia. Se fizesse, fazia errado. Até isso mudou. Então, conhecimento é isso. Você tem uma ferramenta na mão, você já sabe o que fazer. Por exemplo, esse deslocamento que eu falei daqui para Campos. Meu carro tinha 16 metros de cilindro de gás. A mala do carro não cabia nada mais. A primeira viagem que eu fui para Campos, eu fui com ele. Com esse carro eu fui com 16 metros. Tive que fazer um milagre para colocar a bagagem dentro do carro. Consegui colocar. Beleza. Tudo na mala. Abri o banco, botei por trás do banco, não sei o que, botei a bagagem. De onde deu, fui lá, coloquei. Depois eu troquei o cilindro de 16 metros para 7,5 metros. Por quê? Para ter mais espaço na mala. Comentário do cara. Eu botei de cilindro de 7, quer botar 16. Esse é o primeiro carro que eu vejo o cara voltar. Não tinha outro jeito, não tinha mala. 4 pessoas. Detalhe, não são 4 pessoas, 3 mulheres e um homem. Se fosse 4 homens, dava. Mas 3 mulheres e um homem, dá não. Então, eu fui e troquei. Bom, agora eu tenho uma autonomia menor. Antes meu cilindro dava quase a Campos, agora não dá mais. Aí eu tive que aprender a me virar nisso daí. Um dia eu parei para abastecer, para fazer um teste em Rio Bonito. O cara falou para mim assim, o próximo é daqui a tantos quilômetros, 60 quilômetros, em Casimiro. Eu fiz a conta, 50, 60, 110.
tinha 50 ali. Eu não só medi meu consumo do carro naquele abastecimento, como eu medi a distância. Como eu tinha 140 km de autonomia do meu cilindro, que já tinha medido, o que eu ia fazer? São Gonçalo, Casimiro, 110. Beleza, completo. Dali, eu chego quase em Campos, não chego em Campos. Mas aí eu vou com combustível, você tem que ter o combustível líquido no carro, de repente eu dou uma esticadinha e chego mais. E aí só abasteço em Campos, porque na estrada é R$1 por metro cúbico mais caro. E aí eu já tinha minha programação. De Casimiro eu vou. E aí se eu vou abastecer lá, se eu não vou, eu vejo. Mas eu já sei que eu vou andar 250 km no gás. Isso é uma previsão, isso é um conhecimento. Eu conheço quanto meu carro gasta, eu conheço o preço do combustível na rodovia, já sei onde estão os postos. E, inclusive eu levei um carro para Campos depois disso e fiz esse abastecimento. Depois só abasteci chegando. Bom, a velocidade que o carro faz, a quantidade de bagagem, tudo isso influi. Antigamente, você tinha um Fusca, que era 1.200, tinha um Fiat 147, que era 1.050, 1.05, tinha carro de 1.500, 1.300, 1.200, e era o que se fazia viagem no mundo todo, no Brasil todo, aliás. Era esse carrinho que viajava. Era Brasília, era Fusca, era os carros da Volkswagen tinha mais, Corcel depois 1.4, eu acho, 1.6, coisa assim. E os carros eram isso. E o cara rodava o Brasil todo com esses carros. Qual é a diferença? Antigamente os caminhões e ônibus não andavam tanto. Hoje andam absurdamente. Então fica mais difícil você ir com um carro 1.0 para a rodovia. Na hora que tu reduzir para passar um caminhão, vai gemer. Porque os caminhões andam muito. O cara vai ter que aliviar para você passar ele. Você tem que conhecer isso, para saber a hora certa de ultrapassar. 1.0. Apesar de que hoje, especificamente hoje, os carros 1.0 estão vindo turbo. Os carros, por exemplo, o Jeep Compass, que é um carrão, 1.3 turbo. 1.300, era 2 ponto alguma coisa. Caíram a motorização, fica mais econômico, polui menos e bota o turbo para dar potência quando precisa. Já um conhecido meu comprou um 1.5 da Tigo, 1.5 turbo, tem 2 turbos, depois chega no certo nível do segundo turbo. Então ele tem uma potência melhor para a estrada. E aí sim, ele consegue ultrapassar um caminhão e um ônibus com facilidade. Mas esses carros andam muito hoje. Antigamente o carro ia arrastando, hoje não. Fazer uma viagem para o Brasil todo de caminhão antigamente, além de desconfortável, duro, vibrava, caramba, você levava, sei lá, uma semana a mais. Hoje a coisa mudou de figura. Então, você tem que saber como o seu carro, como você está, como o seu carro é, conhecer o código de trânsito, conhecer as regras, fazer um apanhado geral para fazer uma viagem mais segura. Bom, atenção. Ter atenção é base, é até fácil de entender. Existe uma atenção chamada difusa. Por mais que o nome difusa possa parecer que você não está tão atento, você está atento em tudo, sem fixar atenção em nada. Você já se pegou olhando para uma vitrine andando de moto? Porque às vezes você passa no local que tem uma vitrine que te interessa, aí você fica... Eu não fazer isso. Entendi por quê. Por exemplo, daqui para Friburgo, na Serra, nessa última eu não vi porque estava tudo com neblina. Tem propaganda de lingerie de cueca. Está lá na Serra. Os modelos são os melhores modelos do mundo. Quem olha, vai ficar olhando. Está errado. Na Contorno tinha uma propaganda das massas Vetex. Uma mulher deitada de bunda para cima de biquíni, para fazer propaganda de massa, de argamassa para rejuntamento, para obra. A intenção é esse comentário que nós estamos fazendo. Vocês já lembraram da marca da massa. Então, tem que tomar cuidado até com isso. Então, a atenção difusa é olhar para tudo, os comandos do carro, painel do carro, retrovisores, para o entorno todo, sem fixar atenção. Árvore bonita, né? Olha aquela folha, olha o detalhe, olha aquele passarinho cantando, olha as asas dele amarela. Não vai dar, você vai bater. Você tem que olhar para o todo. Olha, pode ser que ao contrário, eu não posso olhar agora. Ou você me avisa
É isso que eu estou falando. Viu? Ela não olha para a vitrine não, mas ela confessou que esquece que está pilotando, tá vendo? Mas que está pilotando. Mas isso é normal. Exatamente, minha filha fez isso aqui no centro. Minha filha fez isso aqui no centro. Minha prima passou e falou assim: ah, pai Eliane. Eu falei: filha, estou pilotando, não posso ficar olhando não. E pai, desculpa. Carona não se preocupa com isso. Agora, tem atenção fixa que está errada, é fixa, é fácil de entender, é a vitrine, é o que eu acabei de falar, e dispersiva. Na verdade, não era nem para se chamar de atenção, né? Falta de atenção. Dispersiva, né? Mas tem também essa, que a pessoa fica cantando no carro, dançando, pode inclusive dar multa. Dirigir sem atenção é infração. É. O negócio é você discutir depois, você recorrer depois. Que eu não estava prestando atenção. Hã? Como que eu posso ser multada? Assim, como que prova que eu não estava tendo atenção? Bom, eu vou dar um exemplo que eu vejo sempre. A pessoa dentro do carro, música. Isso acontece muito. Mas às vezes a pessoa vai no automático, dirige no automático, também está prestando atenção em nada, mas também não Não aparenta que não está com atenção, mas está sem atenção, sim. É subjetivo para multar, é passivo de cair, mas é também subjetivo para recorrer. Mas uma coisa que eu estava falando nos carros que eu acho que tira muita atenção é a questão da TV. Se o jogo está assistindo o jogo, Você pode ter a TV no carro, mas não pode ver dirigindo. É o mesmo exemplo da bebida alcoólica. Você pode beber, se você não pode dirigir. Por exemplo, fone, não pode. Nenhum dois, nem com um só, né? Com um é menos mal, com uma audição está aberta, mas você fica vulnerável a não ouvir um barulho de um carro, numa buzina, num apito de um bar, tá de fone. Não pode. Um monte de gente faz. Se você pegar o mundo de aplicativo aí, um monte dele usa fone. Agora, tem rádio que tem aquilo? Tem, para você parar e ver. Para a criança, no banco de trás, para ir, né, entretendo a criança. Só que tem que tomar cuidado também com o barulho, porque uma hora vai incomodar. Mas tem. Agora, nem tudo que é permitido é para usar quando está dirigindo. Por exemplo, não se pode fumar dirigindo. Só se você ficar... Quando bota, não. Além de tudo, bota o braço para fora. Tem gente que faz o seguinte: pega o cigarro, apoia a mão aqui e deixa o vento fumar o cigarro. Aí depois, se o vento bater de banda e jogar a borra no banco de trás, aí ferrou. Antigamente tinha muito esse problema. O carro tinha acendedor para cigarro. Hoje não tem mais. Às vezes você carrega o celular, mas tinha um acendedor. Você botava, esquentava e fumava. Vários bancos tinham marca de cigarro queimado. Vários. Tem carro que tem amarelado no teto. Fede de cigarro, senta, fede cigarro. A pessoa pega um carrão que tem ar-condicionado, conforto, e fica de vidro aberto no trânsito para poder fumar. Com essa falta de segurança que nós temos, ainda bota o relógio aqui com um cigarro para poder ser roubado. É, exatamente. Então é melhor não ter esse tipo de carro. Você não pode. Ah, você vê de moto o pessoal fumando. Fumando de moto. Aí é pior. Agora, se a borra cair pelo cabelo assim, cair pelo capacete e entrar aqui, vai ficar esquisito. De moto. Quem fuma é o vento. Então, esse tipo de comportamento vai dar ruim em algum momento. Pode dar e não dar. Meu tio, por exemplo, uma vez. E aí bate no banco, aí fica aquele queimado no banco. Deu tempo, podia ter pego fogo. Cai no colo. Homem, camisa mais fechada, cai no decote, a borra do cigarro, imagina. Você se batendo, dirigindo, você solta a mão do volante para se bater, já era. O problema do cigarro não é só se der tudo certo, não. Você está com a mão só, não. Ele pode dar errado. Esse é o problema. Bom, previsão. Como eu falei, quando eu viajei a primeira vez para Salvador, não tinha previsão nenhuma para fazer. Só que ia ser muito bom. Mas nem o que bom saberia dizer. Mas quando você consegue, por exemplo, tem até que ver o que eu fiz aqui. Não, voltou para o centro de São Gonçalo.
Não, daqui a pouco eu estou vendo o tempo tempestade. Mas que tempestade é essa? Não, na Bahia. Bom, então, hoje eu tenho algumas previsões que eu posso fazer. Antes eu não tinha. Antes tinha uma publicação chamada Guia 4 Rodas, que saía a cada 6 meses, que atualizava. Mas tinha coisa que não entrava na publicação. Como era uma publicação paga, quem pagava entrava, quem não pagava não entrava. Então eu tinha que fazer a programação em cima do que eu via. Chegava no local, podia mudar, beleza. Mas às vezes não acontecia. Eu tinha que ter, fechou, não fechou. Você imagina, eu sei que tem um posto de combustível a 10 quilômetros. Eu estou na reserva, eu chego lá e o posto fechou. Por isso a previsão de botar meio tanque, a cada meio tanque começar a procurar posto para abastecer. Achou completo, para evitar esse tipo de problema. Isso é fazer uma previsão. Tem previsão que é mediata e imediata. Imediata é ter uma bola no meio da rua correndo, tem uma criança atrás. Tem uma pipa voada, vai ter um monte de gente vindo atrás, criança atrás. Tem um balão caindo, vai vir um tumulto violento. Coisa desse tipo. Dando exemplo prático do que a gente está acostumado a ver. Mas animal na via. Eu vou passar por locais que tem. Indo para lá, em Vitória, de Vitória para lá, uma coisa que eu prestei atenção. Entre a rodovia e os terrenos onde tinha plantação e tudo mais, tinha um espaço. O pessoal plantava ali, eu não sei se era um incentivo público da prefeitura, mas tinha um monte de plantação ali. E às vezes tinha animal preso em corda na beira da via, boi e cavalo. Eu não sei se o cara pastava no resíduo da plantação, né, o que sobrava, se ele ia de cavalo para ali para cuidar, depois ele ia, mas tinha plantação na margem da rodovia e animais amarrados. Você de longe via que estava amarrado. E na época, o quebra-molas, o nome é lombada ou saliência. O fulano está com um carocinho aqui, chega a estar com uma saliênciazinha, aí você entende, beleza. Eu não estou falando de calombo, tem uma placa na estrada assim, saliência na pista, eu falei, tem alguma coisa errada. Não pode, não pode. Foi quando eu aprendi que era o nome de lombada também. Para mim era uma especificação deles só, um jeito só deles falarem. Mas não, é lombada ou saliência é o nome do quebra-molas no Código de Trânsito. Você vai aprendendo até esse tipo de coisa, você vai aprendendo, por exemplo, dando aula eu descobri que terceira faixa é faixa adicional. Normalmente se tem 2 faixas, a outra é a terceira. Mas, e na pista que tem 4, de repente tem 3, então eles preferiram chamar de faixa adicional, mas para mim sempre foi terceira faixa. Hoje o nome técnico é faixa adicional. Numa subida, 2 faixas, uma subida eu estou descendo, se tem um caminhão na minha frente, vai coçar para eu ultrapassar ele. Porém, o que eles fazem? Tiram o acostamento e jogam uma faixa a mais. E esse caminhão, esse veículo pesado, lento, vai nessa, e eu passo por aqui que eu sou mais rápido, para evitar que eu vá para a contramão ultrapassar. Se o meu tiver mais lento do que vem atrás de mim, eu também entro e o outro passa. Acabou. Então são coisas que você vai aprendendo e vai se programando. Daqui para Campos, ainda tem isso, porque não duplicaram tudo. Eu não sei nem se vão conseguir duplicar tudo. Para conseguir duplicar, eles vão ter que tirar um monte de gente que mora na beira da estrada lá em Campos. Acho que o nome do lugar é Ururaí. Então a previsão imediata é aquela que eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Estou vendo acontecer, já sei o que pode dar. E a mediata é, por exemplo, troca de óleo, calibragem de pneu, consumo de combustível, onde eu vou parar, são previsões a longo prazo. Antes de viajar, eu faço uma revisão. Existe a revisão de manual, que é a preventiva, e existe uma revisão corretiva, ou seja, quebrou o conserto, e existe a revisão preditiva. Exemplo, eu tenho um carro, você tem a moto, e aí quando chega no final do ano você vai fazer uma viagem com a moto, você cuida dela direitinho, tá tudo bem, tá tudo certo, aí agora você, não, mas agora eu vou viajar, então eu vou levar no mecânico, vou dar uma olhadinha, vou ver como é que tá a pastilha de freio, se tiver, vou ver como é que tá o tambor, lonas, vou ver óleo, tá quase na hora de trocar, vou trocar logo para viagem. Lembra esse exemplo que eu acho que ele é bom. O filtro de água em casa, quando ele entope, a água para de sair. Começa a passar com dificuldade. O óleo passa por um filtro velho entope. O óleo não passa, lubrifica pouco, desgasta um automotor. Então, vou fazer uma viagem, troca o óleo e filtro. Combustível, troca. Procura abastecer num posto de combustível de boa qualidade. Calibra os pneus.
ver o step, macaco, chave de roda, coisas desse tipo. Vou ver como é que está. Isso é preditiva, manutenção preditiva. Você às vezes até antecipa a manutenção para favorecer a viagem. Por exemplo, nessa viagem, eu tinha feito uma revisão porque eu comprei um carro sabendo o que tinha que fazer, corrigir. Estava pronto para viajar, mas não porque eu ia viajar com aquele carro. Eu tinha feito a revisão mesmo, freio, pneu, tudo. Bom, tinha comprado o carro barato e fiz o que tinha que fazer. Aí, quando chegou em Salvador, o carro começou a falhar, depois de 2.000 quilômetros. Falei, opa, beleza. Levei no mecânico lá, uma tampa da distribuição de energia dele, a tampa do distribuidor. Estava gasta, estava velha, eu tinha que trocar. Troquei lá. Se eu trocasse aqui era 8, lá foi 16. Beleza. Mas voltei economizando 30% de combustível. Na ida, meu pai tinha ar-condicionado, eu não. A gente parava para abastecer, era o mesmo combustível para os dois. Às vezes até um pagava o do outro. Ah, deixa que eu pago, você paga a próxima. Na volta, eu falei, ó, esquece, não vou pagar mais a sua não, tá? Eu vim economizando combustível. Porque a parte elétrica estava falhando, não falhando, estava saindo pouco. Isso no próprio motor se incumbe de jogar um pouquinho mais de combustível para poder melhorar a queima, gastando mais. Voltei gastando menos 30%, é coisa pra caramba em 2.000 quilômetros. Eu tinha feito uma previsão de 8 tanques totais. Se deu a risca, foi porque eu economizei, mas acho até que foi menos. Eu fiz a troca de óleo aqui, e lá eu só precisei, até lá eu só precisei fazer essa manutenção. O cano de descarga, ninguém mexe com o cano de descarga com escapamento, a não ser que tenha furado. Eu cheguei em Salvador fazendo um barulhinho tipo no cano de descarga. Na volta, porque ele furou, apodreceu, ele furou. Aí na volta ele veio, ó, andar 2.000 quilômetros com esse barulho. Quem pensa que barulho de carro e moto é bonito para meia hora. Eu até estava vendo um cara que ele restaura carro, ele faz preparação de carro, ele falou, você quer um carro para quê? Você quer um carro para viajar ou um carro de meia hora? Porque um carro de meia hora é aquele carro que você sai, dá uma volta, tira uma onda com ele e volta. O de viajar, imagina você viajar com barulho na descarga. Eu cheguei em São Gonçalo desesperado. Eu fui, dava para fazer, porque quando não dá é pior. Eu na segunda-feira já fui no cara e já troquei o silenciador do carro. Porque não era nem mais silencioso, já estava barulhento. Incomoda demais, estressou demais. Para mim estressou. Eu falei para um aluno que ele falou isso. Não, meu carro vai ter que ter uma saída, uma descarga bonita. Eu falei, vai, pensa que é fácil. Você passa o dia todo ouvindo ruído. E quando você não se percebe daquilo, te faz mal para a saúde. Insônia, pressão alta, estresse, um monte de dor, problema de estômago. O ruído arrebenta com a gente. Hoje eu estava vendo, essa sala aqui não tem ruído. Tanto pela altura, como a rua não ser barulhenta. Mas eu trabalhava na Alameda, estava pelo menos 65 decibéis. Todo mundo em silêncio. Por causa do trânsito. Como é que dorme num local desse? Não tem ninguém que tem um sono tranquilo, por causa da proximidade com a via. Então, o motorista tem que entender todas essas coisas para fazer uma viagem tranquila, confortável. Ele não pode se estressar a ponto de, caramba, não aguento mais. É um prazer, uma viagem, mas ele tem que programar isso. Se tiver criança, aí ferrou, porque criança tem limitações. Tem características especiais. Criança não é um problema, mas ela vai virar se você não cuidar disso. Você vai ter que diminuir o intervalo de parada. Por mais que você leve a comida dela dentro do carro, a água, né, para dar um pouco mais de qualidade de alimentação, uma hora isso vai sair. Tem que parar para ir ao banheiro. Então não tem jeito. E se a criança descobrir que aonde para tem doce, tem sorvete, tem coisa boa, ela inventa uma... Pai, quero banheiro. Pai, quero parar. Bom, decisão. A decisão depende um pouco de experiência, de habilidade. Tem situações que você decide sem saber. Tem situações que você decide por experiência de vida. Aconteceu, você acha, eu vou fazer assim e dá certo. Mas a decisão depende de uma história. Que é um conjunto quase que de tudo aí. Dependerá da situação que se apresenta e do seu conhecimento das possibilidades do veículo, das leis e normas relacionadas ao trânsito, do tempo e do espaço que você dispõe para tomar a atitude correta. É ser ágil nas suas ações, mas não esquecendo o bom senso e a sua experiência. Eu acho que o que vai falar mais alto para vocês recém-habilitados é a experiência de vida.
Como eu falo, vocês não vão ser recém-habilitados, e não recém-nascidos. Vocês já viveram. Vocês já tem como tomar uma atitude. Habilidade. Quem aqui tem habilidade para dirigir? Não sei. Vou saber quando começar a aula prática. Caramba, eu descobri uma habilidade, dirigir. Isso vai acontecer. Teve um aluno meu que ele passou na carteira de moto, na prova de moto, e não passou, tentou 4 vezes na de carro e não conseguiu. E ele estava precisando da carteira para trabalhar. Já tinham até garantido uma vaga para ele, para trabalhar com a entrega, mas precisava da habilitação. Eu falei, cara, relaxa, abre mão da habilitação de carro. O que você já gastou com a reprovação, se você não tivesse gasto, a gente tenta, né? Seria melhor. Vai para a moto, vai ganhar dinheiro, vai para a rua, vai viver o dia a dia pilotando. De repente, essa maturidade que você vai ganhar no trânsito vai te dar uma prova melhor depois. Aí você faz a inclusão de carteira. Tá? Você está se sentindo incompetente, tentando e não passando. Você está gastando dinheiro. Para. Não tenta mais não. E eu não fiz isso porque eu falei assim, ele não vai passar. Passa. Senão não teria passado na de moto. Mas estava demais já. Eu falei, abre mão do carro e depois. Às vezes, essa maturidade demora um pouco a chegar. Mesmo uma pessoa mais velha, porque eu não estou falando de maturidade de vida. Maturidade de contato com aquele equipamento chamado carro, com o trânsito, com o dia a dia. A pessoa começa a ver algumas coisas, começa a relaxar, sai da empolgação, ponto, agora eu estou pronto pelo carro. Faz. Esse tipo de experiência, às vezes você adquire. Seu pai sempre mexeu com isso? Não, né? Em que momento ele começou a mexer? Depois eu falo o que é. Planta. Hoje ele tem um horto. Antes ele trabalhava no material de construção. Trabalhava com cimento, agora trabalha com a terra, com a natureza, né? Para ele, tudo era pavimentação. Aí agora... Então, às vezes, você descobre uma coisa em situações adversas mesmo. Você vê, o cara tinha um laudo de tudo de ruim. Vai mexer com planta que é melhor. Foi e montou um horto para ele. Então, você às vezes descobre uma habilidade fazendo algumas coisas. Caramba, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. E é capaz. Isso vai acontecer. Essa habilidade, no caso de vocês, uns descobrem que teu pai abriu incentivo, uns descobrem, mas às vezes tem que descobrir sozinho. Você vai começar a dirigir, vai ver que com 10 aulas, não precisa nem fazer 20, com 10 você está pronto. Tem que fazer porque o Detran obriga. Eu particularmente acho que o Detran podia abrir mão com 10, o aluno tentar uma prova. Ele tenta com 10, se reprovar ele paga o duro e fica aguardando terminar as 20. Ele aí já reprovou, vai ter que fazer de novo. Mas tem aluno que com 10 aulas está pronto. Já tem aluno que com 30 está pronto. E esse com 30 foi só para ele entrar no trilho. Depois que ele entra, ele ganha do que estava com 10. Ele precisava só dar aquele cliquezinho para entender. A gente vê isso nos alunos. Como eu falei cedo, um aluno que eu já peguei ele para dar aula, ele já sabia dirigir. Porque onde você aprendeu? Não, nunca dirigi não. Pô, mas você está dirigindo. Ah, mas foi de ver. Tem isso. Bom, aí você descobre essa habilidade. Agora, tem a pessoa que persegue um sonho, ela não sabe porquê, mas ela tem aquele sonho. Essa pessoa está determinada a passar e vai conseguir. Tem pessoa que está porque o parente pediu, a mãe pediu, o pai pediu, o marido pediu, a esposa pediu. Eu tenho um aluno, ex-aluno, 30 anos de habilitado sem dirigir, sem renovar a carteira. Tirou a carteira, nunca gostou de dirigir. Aí foi lá fazer a atualização. A carteira dele ainda era vermelha sem foto. Ele fez a aula de atualização comigo. São 15 de teoria, 15 de direção, são 15 aulas. 10 de direção, 5 de primeiro socorro. Faz a prova do Detran e pega a carteira. Ele fez, passou, só que estava necessitando de pegar a carteira. Ele teve que acionar o processo pelo CONTRAN, lá no teto, porque a carteira dele tinha 30 anos sem renovar. Conseguiu, pegou a carteira. Ele falava, eu não estou aqui, mas eu não queria estar aqui. Aí teve que fazer aula extra, depois como habilitado,
mas ele não queria estar ali. A esposa insistiu para ele ter carro porque eles precisavam de dirigir e tudo mais. E ele tinha carteira e não dirigia. Aí ele foi lá, mas ele não gosta. Porque um dia alguém forçou ele aí. O filho de um amigo, a mesma coisa. Pai, eu não vou renovar mais não. Nos primeiros 5 anos de carteira, ele não quis mais renovar a carteira. Eu falei, cara, fala para ele renovar. Mesmo que ele não dirige. Uma hora ele precisa da carteira. Não, ele falou que ele vai de aplicativo, na pior das hipóteses ele me pede ajuda e eu levo ele. Eu falei, ah, tá bom. De repente, precisa socorrer alguém, fazer alguma coisa. Um concurso público precisa de carteira. Mas Tem um amigo que só voltou a dirigir porque o pai faleceu. E a mãe precisava dele. pô, isso aí 12, 15 anos. é um bom argumento. O pai faleceu e veio. Agora ferrou. Eu falo que eu falo pra minha avó que eu vou tirar a carteira só pra levar ela pro juiz. Eu acho que eu surto. Porque a mãe eu gasto muito dinheiro com Uber. Bom, olha só. Esse lance do muito dinheiro com Uber, você só vai levar em consideração o combustível e no máximo o estacionamento. Mas se você olhar o conjunto da obra, o desgaste, você vai ver que é mais caro. Você tem que parar num endereço sabendo se não está tranquilo. Bom, você vai levar sua avó, o Uber deixa sua avó na porta do médico. Você não vai deixar sempre não, porque vai ter hora que você não vai ter vaga. A única vantagem, você vai tirar dentro de casa e botar no carro a hora que você quiser. O aplicativo você tem que esperar. Ontem eu estava na porta do Extra, esperando quase 12, 15 minutos, antes de vir o carro. Os 2 vieram e cancelaram e estava chovendo. Então, às vezes você não consegue essa rapidez, mas é mais barato o carro de aplicativo. Só que a gente só pensa o seguinte: depois que compra o carro, a gente esquece o dinheiro que foi gasto. Só pensa no custo daquele ali. Quanto é para ir no médico combustível? Com R$25 eu vou de gasolina. Sim. Quanto eu gasto de estacionamento? 10, 35. Quanto é o Uber? 50. É muito mais barato. Aí você volta até R$1 no carro. Aí você volta, você queria R$1 no carro, mas nem o carro você encontra mais. Aí pronto, correção. Então é muito caro manter um carro. Se o carro já existe, no seu caso não é um problema. Por exemplo, eu estou fazendo a pessoa tem que fazer conta se ela deve ou não ter um carro. Aí você ganha um carro de presente, vai fazer conta para quem ganhou? Pô. É diferente. Mas existe um bem ali. Você já um dia parou para pensar que a pessoa pega um carro de 50 mil e faz uma corrida de R$8 igual o cara fez comigo ontem? Se ele for assaltado, é por R$8 e pela vida que não tem preço. Sabe quando que dirigir aplicativo dá certo? Real? Nunca. Se você botar a exposição da vida, não vai dar certo nunca, não tem argumento para isso. Mas tem gente vivendo disso. Eu não quero, se eu puder, nunca mais dirigir. A única coisa que eu vou fazer é que tem um débito, acho que de 10 ou 12 reais aí na 99, vou fazer só para zerar. Agora, se eu puder, nunca mais. Nunca mais. É muito ruim. Esse fim de semana que passou, eu estava conversando com um cara que ele está fazendo tábua de churrasco, né, material de utensílio de madeira e tudo mais. Começou da seguinte forma: trabalhava com carro executivo, dirigiu 8 anos para a Herbert Viana, mas nunca teve dinheiro nem tempo para vida para nada. Ficava, Olimpíada, Copa, ele ficava lá à mercê do pessoal, dormia no carro, longe da família. Roubaram o carro dele, chegou a pandemia, ele não comprou o carro novo, o dinheiro que veio ele comprou um carro velho, investiu outro dinheiro, mas teve depressão, um monte de coisa. Começou a mexer com madeira. A mulher começou a mexer com confeitaria, com bolo, com doce. E está levando. Não quer voltar nunca mais para esse serviço. Nunca mais. Descobriu que ele estava perdendo a família e que o dinheiro não pagava essa conta. Bom, às vezes você descobre uma habilidade numa pressão. Porque quem deveria te encaminhar não te encaminhou. Qual o seu rumo profissional? O que você quer fazer na sua vida profissionalmente? Não quero fazer? É.
Sempre foi um sonho? Na sua família alguém quis fazer isso algum dia? A minha irmã, quando era mais nova, mas ela depois desistiu. Sua mãe nada, seu pai? Não. Seu pai fazia o que antes? Meu pai chegou a fazer, não concluiu, mas ele chegou a fazer faculdade de administração. Aí não concluiu. Você acha que essa mudança dele de trabalho definiu isso para você ou você simplesmente foi para veterinário porque você gostava mesmo? Sim, eu sempre gostei. Porque quando a gente é criança, agora ser pediatra. Que o médico cuida, então o professor, porque a gente tem esse contato. Na minha empresa, professor. É por causa do contato com o professor, gosta muito, o médico pediatra também. Mas eu estou falando isso porque a nossa família, o nosso pai principalmente, ele tem essa função, essa obrigação de conduzir, de favorecer. Às vezes, o que ele faz basta, é um exemplo. E às vezes, não. Mas, por exemplo, veterinária, doméstica ou de grande porte? Pet hoje dá muito dinheiro. Numa loja de pet você pode vender o quê? Além de tudo isso aí? Planta. Sim, Então, a clientela da planta compra pet. E compra veterinário também. Então, não está longe não. Mas a gente descobre habilidades assim, praticando, e dirigir vai ser uma delas. Ah, a pessoa é muito boa de moto e dirige mais ou menos carro. Ok, qual o problema? Cada um tem seu perfil. O macaco fica na árvore, o peixe na água. Se eu trocar, morre os dois. Cada um tem sua função, cada um tem seu rumo. Eu tenho que pegar o melhor e fazer você crescer. E você tem que tentar se especializar o máximo possível nisso. Agora, eu nado bem, você não sabe nadar, você sabe subir em árvore? Não, então não enche meu saco. Pô, você não sabe dirigir? Não, nunca botei a mão no carro. Pô, que vergonha, sério. Você faz o que da sua vida? Eu fiz, sei lá, qualquer coisa. E você o quê? Eu não dirijo não, mas eu sou astronauta. Sou neurocirurgião. Você sabe abrir uma cabeça e consertar uma cabeça? Não, né? Então eu sei. Então a gente vive num meio que pressiona a gente para tudo que é lado. Por isso que tem gente que tira a carteira obrigada e depois não quer dirigir. Quando tosse. A questão que o pai conduz, né? Lá em casa minha mãe. Sempre. Eu cheguei a fazer um curso de 1 ano e meio, mais ou menos, de laboratório militar. Porque era um sonho da minha mãe.